Hoje nós vamos lá para o Evangelho de Marcos. Não vou ficar fazendo aqui todas as semanas, talvez, uma exposição em Marcos, mas como foi o meu devocional nesses dias, o Evangelho segundo Marcos, ele falou muito ao meu coração. E hoje eu não dei um tema específico aqui para a palavra, mas eu quero fazer uma exposição no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Nós leremos aí no capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. Vamos ler do verso 20 ao verso 30. Marcos, capítulo 3, do verso 20 ao verso 30. Então, observem, meus irmãos, olha o que esse texto nos mostra, o que ele nos diz. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Senhor, mais uma vez, ó Pai, estamos diante de Ti com a Tua palavra aberta diante de nós e clamamos, ó Pai, que Tu estejas, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, realmente iluminando as nossas mentes, corações, ó Deus, para entendermos e entesourarmos a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda a vivermos de acordo, ó Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero começar essa palavra de hoje, trazendo aqui a memória de vocês, a memória dos que estão aí acompanhando em suas casas, algo que correu muito esses tempos atrás, nas mídias, na internet, na TV, que foi alguns usaram até uma expressão, um dito popular, né, para se referir a isso, que eu vou dizer agora, que foram bandidos ou criminosos presos, né, que estavam, entre aspas, se convertendo na prisão. Por que entre aspas? Porque uma grande maioria, talvez a maioria, né, daqueles que estavam lá dizendo converterem-se, estavam de fato mentindo, estavam de fato ali chorando lágrimas de crocodilo, então por isso o ditado, né? Então era um fingimento, não era algo real, mas era algo que, aproximando-se dos grupos evangélicos, dos capelães evangélicos, dos grupos, das comunidades que vão nas prisões, que têm acesso a esses lugares, eles tinham também acesso aí a alguns benefícios ali, essas coisas todas, né? E alguns até usando de alguns falsos crentes lá no meio para receberem algumas coisas. Pois bem, esse tipo de arrependimento, é claro, não encontra a salvação, não encontra realmente verdade, aí não há verdade nisso, então não encontram o caminho para as suas vidas, uma transformação para as suas vidas. Mas eu quero voltar então para o nosso contexto aqui. Como eu disse, hoje eu vou fazer uma exposição, uma aplicação desse texto. Eu não dei um tema específico para ele, não pensei num tema específico para ele. Na verdade, fiquei pensando mais nas ideias centrais do que propriamente
pensar em um tema próprio aqui, mas aqui nós vemos a ação clara, não é, de Jesus, o Filho de Deus. E olha bem o que nós temos aí. A semana passada nós vimos a cura do paralítico lá em Cafarnaum, aí no início do capítulo 2, e vimos como aquela cura manifestou a divindade de Jesus, o poder de Jesus para perdoar pecados. Nós vimos ali como Jesus de fato tem autoridade para perdoar pecados, porque Ele é o nosso mediador, Ele é o próprio Deus, então por isso Ele tem autoridade para perdoar pecados. E nós vemos as multidões aumentando, crescendo, afluindo para o encontro de Jesus cada vez mais. Então Jesus não encontra, vamos dizer assim, nenhum tipo de sossego para Ele. Ele não tem nenhum momento de paz aí para Ele. E nós encontramos, na sequência do nosso texto, os escribas e os fariseus aí argumentando que Jesus estava comendo com pecadores, participando, entrando em casa de pecadores, de publicanos e pecadores, andando com gente assim. Aí Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Está lá no versículo 17. Então Jesus, Ele mostra para aquele grupo, Ele mostra para aqueles escribas, fariseus, etc., Ele mostra para eles qual o propósito da sua missão, da sua obra, qual o propósito da sua vinda, do seu trabalho. Então não vim chamar justos, e sim pecadores. Os sãos, quem precisa de médico? Os que estão bem? Os que estão com a saúde em dia? Não, precisam de médico aqueles que estão doentes e procuram os médicos, sabem que necessitam dos médicos. Eu sou o médico de almas, eu sou o médico do espírito, eu sou o médico que trata do interior, do íntimo. Eu sou o médico também que cura os enfermos, que sara as feridas. Eu sou o médico dos médicos. Jesus se coloca assim. E aí, presta atenção na maneira como porque aqui, meus irmãos, Marcos constrói a narrativa, tá? Marcos é usado por Deus para construir a narrativa, mostrando para os povos de origem latina, romanos no caso, tá? Aí a obra de Cristo, a missão de Cristo, o evangelho de Cristo. Então Marcos, resumidamente, ele vai construindo o texto, vai dirigindo o texto para nos levar, ou para levar aqui os romanos a perceberem, não só que Jesus é de fato o Cristo, é de fato o Senhor, mas ele mostra também como, de uma maneira rápida, a oposição a Jesus vai crescendo, a hostilidade contra Jesus vai aumentando, se aprofundando, de tal maneira que já no capítulo 3, no versículo 6, Marcos já aponta que eles estavam aí já com o desejo, planejando destruí-lo, para tirar-lhe a vida, no caso. Então observa lá no versículo 6, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos, contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, o contexto vai nos mostrando que essa oposição cresce, e a oposição cresce, e no verso 22, o que nós lemos aqui, nós vemos que aqueles que estavam aí se levantando contra Jesus especificamente, diz o versículo 22, eram escribas que haviam descido de Jerusalém. Observa, homens que haviam descido de Jerusalém, foram até a Galileia para ver com os próprios olhos, para ouvir com os próprios ouvidos, para acompanhar de perto todo aquele burburinho, todo aquele agito que corria a região da Judéia toda, que veio, primeiro começa ali na região da Judéia, depois ele volta para lá. Então, eles estavam ouvindo por toda a região ali de Israel, do atual Israel, eles estavam ouvindo sobre Jesus, sobre os sinais, sobre tudo que Jesus vinha fazendo. Então, nesse contexto, é que Jesus então chama os seus discípulos, Jesus lança as bases, lança os fundamentos da sua igreja. Jesus começa então a fazer o discipulado mais de perto dos discípulos,
e ele vai mostrando para esses discípulos aí como eles deveriam edificar a sua igreja. E um detalhe que é importante: aos muitos sofrimentos de Jesus, e Jesus é chamado de homem de dores, varão de dores, não é? Aos muitos sofrimentos de Jesus, não eram só esses muitos sofrimentos, não eram só ocasionados pelos adversários ou pelos opositores, inimigos, mas esses sofrimentos eram também ocasionados por parentes e amigos. Parentes e amigos. Então, notem que Jesus, diz o versículo, de novo entrou Jesus na sinagoga, no capítulo 3, verso 1. Entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão ressequida, tinha uma das mãos, no caso, né? Ressequida. E aí, Jesus cura esse homem. E começa, então, a perseguição e a oposição contra Jesus. E numa colocação interessante, porque tudo isso vai acontecendo, e diz no versículo 20, então, que ele foi para casa. Qual casa? A casa que servia de sede para ele em Cafarnaum, que eu disse semana passada que era a casa de Pedro, onde ele era servido lá pela esposa de Pedro, pela sogra de Pedro, pelas mulheres que estavam ali. Então ele volta para a casa de Pedro, em Cafarnaum. E observa que o nosso texto aí no versículo 20 diz que a multidão afluiu de novo, afluiu novamente, de tal modo que nem podiam comer. Olha a colocação: não havia sossego, havia uma situação tão complicada que o bem-estar dos da família, no caso dos da casa, já estava ali indo para o espaço há muito tempo, né? Já tinham perdido o sossego, a paz ali há muito tempo, por conta dessas multidões. E ao mesmo tempo, o próprio Senhor Jesus não estava podendo comer, não estava podendo cuidar de si nesse caso, né? O resultado disso aparece no versículo 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender. Olha o verbo aqui. O verbo é o verbo prender. A ideia é: vamos pegá-lo à força. Vamos levá-lo à força, vamos tirá-lo daqui. Essa é a ideia aqui. Mas observa essa expressão, e quando os parentes, tem uma outra tradução que coloca quando os seus familiares, os familiares de Jesus. Então, a gente tem essa ideia aí de parentes, mas a palavra, a expressão no original grego, pode também significar aqueles que estavam ao seu lado. Pode significar isso. Mas, meus irmãos, nós temos que levar em conta o seguinte, que no versículo 31, ele disse assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. E olha o verso 34, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Então observa, ele vê a família dele ali, a família dele estava ali, ele tinha consciência de que eles estavam ali, e lá no versículo 21 diz que e quando os parentes ouviram isso, saíram. Olha bem a expressão, saíram. E na parte final, eles chegaram, eles estavam no lado de fora. Então, olha a colocação, a maneira como Marcos constrói, ele faz a redação do seu texto, não deixa dúvida para a gente. Ele estava aqui apontando que era a família realmente de Jesus, não eram parentes, essa expressão aqui não eram parentes tipo primos próximos, alguém lá, não, era família, os familiares, os irmãos dele. E lá no capítulo 6, a gente vê no versículo 3, essa ideia também: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aqui o povo de Nazaré está dizendo isso, a cidade de Nazaré está dizendo isso. Então, identificam Jesus como carpinteiro de profissão,
E além disso, identificam ali por nome 4 irmãos de Jesus. Eu disse hoje na lição, lá na escola dominical, na classe, eu disse que pelo menos nós temos aqui suas irmãs, pelo menos 2 irmãs. Pelo menos 2, porque está no plural. Nós não sabemos quantas. Eu disse lá pela manhã que se nós formos contar 5 filhos, o casal e mais 2 irmãs, dariam 9 pessoas na família. Pelo menos. Claro que, aí contando que, nesse caso, José, o pai, pelo o que nós sabemos da história da igreja, diz, né, que já estava morto, já não existia, já não era vivo nesse contexto da missão de Jesus. Né? Mas, então, temos 8 ainda. Aí, olha bem agora a situação. Lá em João 7, verso 5, João registra que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Está vendo? Então, a atmosfera de tensão foi crescendo, foi se revelando, e o ápice dessa atmosfera de tensão é quando a própria família vê Jesus numa situação de uma multidão atrás dele. O que é isso? O que está acontecendo? Meus irmãos, olha bem, Maria, a mãe, ela tinha recebido a palavra do próprio Deus, ela tinha ouvido a mensagem do próprio Deus, ela tinha recebido a instrução lá por Ana, não é? A profetisa, eles tinham vislumbrado toda a coisa ali, recebeu a mensagem de que uma espada atravessaria. Então, toda a palavra do próprio Deus apontava para isso, e Maria sabia de tudo isso. No entanto, o que aponta a ideia aqui é que talvez ela mesma estivesse aí confusa de tudo isso. Mas essa situação vai crescendo e a opinião formada a respeito de Jesus aparece nessa frase: está fora de si. Diziam, está fora de si. O que é isso que ele vem fazendo? Está fora de si. A coisa cresceu tanto que não tem mais como nós não intervirmos. Essa é aquela ideia. Então, observa agora um detalhe. Sendo eles parentes, amigos, associados, todos esses queriam, nós não podemos saber exatamente, mas todos esses aí que estavam ali agora, inseridos nessa expressão, os parentes de Jesus, esses queriam o bem de Jesus. Esses procuravam, aí eles tinham uma boa disposição com relação a Jesus. Eles procuravam mesmo trazer Jesus, ajudar Jesus, estar com Jesus, aí trazendo Jesus para uma sanidade, digamos assim. Vamos prendê-lo, vamos trazê-lo à força e colocá-lo em segurança e aí tratar com ele. Meus irmãos, observa um detalhe. Olha lá no capítulo 3. Olha lá no capítulo 3, verso 7. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar, ou seja, pulavam em cima dele, iam para cima dele. A ideia era, vamos tocar de qualquer maneira nele, crendo que se tocassem, apenas tocassem, seriam curados, como aconteceu lá com aquela mulher que tocou em Jesus, enquanto ele estava se dirigindo à casa de Jairo. Então observe, Jesus, aí no versículo diz que, no versículo 11, também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Olha a colocação, tu és o Filho de Deus.
mas Jesus lhes advertia severamente que o não expressassem a publicidade. Então, Jesus apontando aqui para a sua missão. A família de Jesus, os parentes de Jesus, esses amigos próximos de Jesus, esses que se consideravam da família de Jesus, estavam vendo essas curas, esses sinais, esses prodígios, vendo esses homens sendo tratados, mulheres sendo curadas, vendo o poder para perdoar pecados, Jesus declarando: eu posso perdoar pecados, eu tenho autoridade para perdoar pecados, declarando ainda que ele veio por causa dos pecadores, declarando que ele tinha a autoridade de Deus para reaver a sua vida. Então tudo isso não poderia crescer. A obra que ele estava fazendo, alcançando os perdidos, alcançando as multidões como ovelhas que não têm pastor, levando sobre si as enfermidades e as dores desse povo. Então, de fato, Jesus não tinha tempo para si, porque Jesus estava olhando as multidões que careciam, aquele filho de José, entre aspas, para eles, né? Filho do Deus vivo, filho do Senhor, do Deus eterno, para aqueles que sabiam. Esse veio para levar, aí Isaías 63, verso 9, eu gosto desse versículo, ele diz: em toda a angústia deles foi ele angustiado. Jesus levou a angústia de toda aquela multidão. Jesus padeceu a angústia de todos nós. Lá em Isaías 53, verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tudo que era para nós, ou tudo que era nosso, ele levou sobre si. Ele, em tudo que nós somos tentados e fomos tentados já na nossa vida, o próprio Senhor Jesus também o foi. Ele também padeceu. E a Bíblia nos mostra, então, que o Senhor Jesus, ele não estava exigindo de si mesmo, como pensavam os seus parentes. Ele não estava ficando louco, como pensavam os seus parentes, devido aí ao frenesi religioso. Ele não era mais um fanático religioso, um líder fanático religioso aí, mas ele era, de fato, o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Deus encarnado que habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E lá no livro de Atos, livro de Atos, capítulo 26, verso 24, olha como o apóstolo Paulo foi tratado, olha como se dirigiram ao apóstolo Paulo. Atos 26, 24, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? Olha a exclamação dele: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então, observa agora a colocação. Paulo foi considerado, o rei grita: estás louco, Paulo? Depois que Paulo defende o evangelho aí, da maneira como ele defende, ele grita e diz que Paulo estava louco. Nós vemos lá na carta aos Coríntios, que a palavra da pregação do evangelho, que a proclamação do evangelho, a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem. A cruz de Cristo é rejeitada pelos que não aceitam, pelos que se perdem. Mas para aqueles que são os eleitos de Deus, para aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são escolhidos de Deus, ele diz que essa palavra é salvação, é vida, é transformação, é nova vida em Cristo. Então observem, nós muitas vezes também somos considerados, eu quando entreguei minha vida a Cristo e comecei a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, meus familiares, alguns dos meus familiares próximos me diziam: você enlouqueceu. Me diziam: você ficou um fanático religioso. Me diziam: você abandonou a vida, você deixou de viver,
Você agora se trancou num templo. Você agora só quer saber de Bíblia. Claro que eu estou falando aqui na nossa linguagem do Sudeste. Lá no Sul é tu, né? Tu deixou, tu fez isso, tu fez aquilo. Mas observa, Martinho Lutero, quando ele começa a proclamar que o justo viverá pela fé, quando ele começa a proclamar o Evangelho de Cristo, quando ele começa a mostrar o caminho, que é o caminho da palavra, ele foi rejeitado e disseram que Martinho Lutero estava possuído pelo diabo. Os seus opositores se levantaram contra ele e o condenaram como que possuído pelo diabo. E a minha pergunta aqui, já fazendo uma aplicação dessa parte, nós, de fato, podemos pensar, será que Jesus estava fora de si? Ou será que Jesus estava fazendo a vontade do Pai? Será que nós também estamos dispostos a nos identificarmos com Cristo e andarmos com Cristo a ponto de sermos chamados aí de loucos por amor ao Evangelho de Cristo? Será que nós estamos dispostos a perder a nossa vida para encontrá-la? Será que nós estamos dispostos a isso, meus irmãos? Olha o versículo 27, olha a colocação, estou avançando aqui um pouquinho. Olha agora a partir do versículo 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém. Começa agora uma nova sessão aqui no texto. Na primeira parte ali, Marcos estava apontando, os familiares de Jesus se levantaram contra o próprio Jesus. Agora ele vem e diz no versículo 22, os escribas que haviam descido, então começam a dizer, ele está possesso de Belzebu. Veja a colocação aí, o maioral dos demônios, é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando Jesus, começa a falar por parábolas, por metáforas, fazendo aí comparações. Como pode Satanás expelir a Satanás? Veja a colocação. Mas eu queria só voltar, porque eu já falei isso uma outra feita, mas não me custa esclarecer novamente. Claro que não vou esmiuçar aqui os detalhes disso, mas essa expressão Belzebu, que era usada nesse contexto aqui do Novo Testamento, ela é uma adaptação, é uma expressão do grego Beelzebu, tá? Que vem do hebraico Baal-Zebub. E lá no hebraico, Baal-Zebub era um trocadilho, uma chacota que era feita realmente contra o deus de Ecrom, contra a divindade adorada pelo povo de Ecrom. Tá? Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso 2, vocês encontram isso. Então, esse Baal-Zabu, olha agora, olha as palavras são todas semelhantes. Esse Baal-Zabu aqui, Baal é príncipe, ou Baal é senhor. Os judeus vão fazendo aí uma chacota com esse nome, pegando as expressões em hebraico, e aí o Baal Zabu vira Baal Zebub, que quer dizer, em alguns contextos, pode ser também a ideia ali da ideia de senhor do esterco. E por corruptela virou senhor das moscas, porque no esterco cheio de mosca. Então, a ideia ali de moscas, senhor das moscas também. Então, essa expressão acaba sendo usada pelos judeus para se referir sempre a Satanás, para se referir sempre ao diabo, para se referir sempre ao inimigo. Então, eles vão usar essa expressão, vão dizer que é pelo poder dele que Jesus expulsa demônios. E aí Jesus então vai mostrando, escuta, ele vai refutar primeiro, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Então ele diz ali,
Como pode Satanás expelir a Satanás? Verso 23. Se um reino estiver dividido, então ele usa a expressão, usa a ideia de um reino dividido, de uma casa dividida, e depois Satanás se levantando contra si mesmo. E observa que os 3 versículos, 24, 25 e 26, terminam com a ideia, não pode subsistir, não pode subsistir, no verso 25, não poderá subsistir, verso 25, não pode subsistir, mas perece, verso 26. Então, essa acusação, na verdade, era ridícula. Mas a ideia aí é, Satanás, olha bem, a ideia por detrás podia ser essa: Satanás expulsa os seus demônios para angariar seguidores, para atrair seguidores a si. Era essa a ideia que estava por detrás nos corações deles. Eles estavam dizendo, olha, esse Jesus faz isso pelo poder de Beelzebul para que ele seja adorado, para que ele seja seguido, para que ele seja tido como Deus. E Jesus diz não, Jesus diz de maneira alguma. Por quê? Porque se eu fizesse, ou se Satanás faz isso, ele se coloca contra si mesmo, porque o seu objetivo é dominar os corações. O seu objetivo não é cegar o entendimento para receber adoração, mas o seu objetivo é trazer destruição, é trazer morte, é causar dor, é causar confusão e desordem nos corações e nas vidas, é trazer realmente escravidão, é trazer opressão, é trazer condenação sobre as vidas. E Jesus então diz, eu venho trazer libertação sobre esses que estão escravizados, oprimidos, eu venho trazer libertação. E no versículo 27, então, Jesus diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então, Jesus apresenta aqui a verdadeira explicação para a sua vitória, ou para as suas vitórias sobre os endemoniados, sobre aqueles que estavam possuídos. Ele diz, é porque eu já amarrei o valente. Eu já comecei a derrotar o valente. E aí ele usa essa ideia do ladrão que, antes de saquear a casa, tem que prender o dono da casa. Deixar bem preso o dono da casa, não é? Então ele vai dizer, olha, eu já operei contra ele. Veja bem, Jesus foi levado para ser tentado no deserto, resistiu a Satanás pela palavra, venceu o inimigo lá no deserto. Jesus destruiu a Satanás quando ele vai vencendo todas as hostes do mal durante o seu tempo aqui. Depois ele vai e vence Satanás na cruz. Depois ele vai e ressuscita. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão do pecado, aliás, né? Da morte é o pecado. Então ele entra agora, Jesus entra agora aí no caminho da vitória, porque ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele sobe aos céus e depois ele está assentado à direita do Pai, ele toma o seu trono, ele retoma o seu lugar de glória, na glória, né? Então Jesus já havia derrotado a Satanás, já havia começado a derrotar Satanás, e ele estava aí no controle de todas as coisas. Então, ele vai mostrando para aquele povo. Observa lá, vocês lembram da história da mulher encurvada? Lembram desse relato? Está lá em Lucas, também está aqui em Marcos. A mulher estava encurvada havia 18 anos. 18 anos encurvada. E ela, num dia de sábado, ela está naquela situação e Jesus liberta aquela mulher. Ele diz assim, eu não vou ter misericórdia de uma mulher que está escravizada, que está no cativeiro, passando tudo isso, ela está presa no poder de Satanás por 18 anos. Então Jesus mostra claramente o seu poder, a sua vitória, né? E ele tinha de fato
autoridade para fazer isso, porque ele havia se encarnado, ele havia vencido o diabo, ele tinha essa autoridade. Ele já havia começado a amarrar Satanás, amarrar Beelzebul, destruindo o seu poder. Meus irmãos, marquem o texto de Colossenses 2:13 a 15. Colossenses 2:13 a 15. Marquem esse texto. Esse texto tem que ficar grifado na nossa Bíblia. Olha lá. Colossenses 2:13 a 15. Olha a colocação do apóstolo Paulo: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, fazendo o quê? Encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha bem, o Senhor Jesus já triunfou deles na cruz. O diabo ainda age? Age. Age irrestritamente? Não. Nunca agiu irrestritamente. Nem antes de Jesus ter vindo. Sempre agiu debaixo da submissão à vontade de Deus. Mas quando chega agora, no versículo, nessa parte aqui do Novo Testamento, quando chega na vinda de Jesus, a gente tem agora, de fato, Jesus já amarrando, já prendendo, já tirando todo o raio de ação, todo o poder de ação aí, ilimitado, se a gente puder pensar assim. Então não coloque Satanás no mesmo patamar que Deus. Não coloque. E o nosso texto termina mostrando então o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Agora vem um ponto aqui que é bem polêmico, bem interessante, aliás. Muita gente me pergunta sobre esse texto, se não me engano, até o Jonathan me perguntou sobre isso outro dia, né? Olha bem, o que o texto está apontando para nós aqui? Um ato deliberado. Eles, no versículo 30, diziam: está possesso de um espírito imundo. Então, um ato deliberado de associar o poder, no caso de Jesus, com a obra de Satanás. Jesus sempre apontou para uma verdade: tudo o que ele fazia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lá em João 10, 21, ele declara que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então a obra de Jesus é realizada pelo poder do próprio Deus, na sua terceira pessoa da Trindade, que nós cremos, que é o Espírito Santo. E ele, diz o texto aí, no versículo 28, ele perdoa, ele tem poder para perdoar. Olha só, os filhos dos homens, já tinha declarado isso antes, agora ele diz: os pecados e as blasfêmias que proferirem serão perdoadas. Veja a colocação. Então, nós precisamos entender o seguinte, e aqui está subentendido, claro que está subentendido aqui, o arrependimento. A mensagem central do Evangelho é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a mensagem central do Evangelho. Pedro, quando entra lá, quando fala ao povo, às multidões, a mensagem que ele pregou foi essa:
Então, arrependimento para a vida. E é claro que isso está subentendido aqui, em verdade vos digo que tudo será perdoado. A ideia do perdão está associada ao reconhecimento sincero, verdadeiro, de que você é um pecador, de que eu sou um pecador, de que nós somos pecadores, de que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então nós precisamos reconhecer isso, olhar para o nosso coração e não acharmos que o nosso coração é bom o suficiente para que Deus nos receba na presença dEle. Deus não tem obrigação nenhuma de nos receber na presença dEle. E a palavra de Deus é muito explícita, muito clara, quando ela diz que por obras, por mérito humano, ninguém se assentará ou se achegará na presença dEle. Mas, ao contrário, ele diz que todo aquele que olha para si mesmo e se vê um necessitado, e se vê um carente, e se vê um que está aos olhos de si mesmo, com o coração partido pela sua própria transgressão, esse será aceito, porque é um coração quebrantado, partido e contrito diante dele, o Senhor não despreza. É aquele que reconhece que precisa da mensagem do Evangelho, mas não só da mensagem, da cruz de Cristo, porque tem muita gente que diz, eu acho tão linda a mensagem do Evangelho, eu concordo com a mensagem do Evangelho, mas não reconhece o poder da mensagem do Evangelho para transformar a sua vida e o seu coração. Então a palavra de Deus diz que aquele que reconhece e aquele que se converte, e eu vou mudar essa expressão, aquele que é convertido, aquele que é transformado pelo poder do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, esse realmente terá uma mudança de vida, uma real mudança de vida, e isso é conversão. Quando a Bíblia fala de conversão, a Bíblia está falando, se você era um adúltero, você deixa de ser um adúltero, se você era um idólatra, você deixa de ser um idólatra, se você era um homicida, você deixa de ser um homicida, se você era um mentiroso, você deixa de ser um mentiroso, se você era um ladrão, um avarento, ou seja lá o que for, a sua vida ganha uma nova dimensão. E você olha para si mesmo e diz, é Jesus na minha vida, é o poder do Evangelho de Cristo na minha vida, é a obra de Cristo na minha vida, eu estava morto e agora vivo. E aí, eu olho para mim mesmo e vejo, se eu pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis, disse João, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado, o nosso paráclito é Jesus Cristo, o justo, o único mediador. Olha a colocação do Senhor para nós, meus irmãos. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas o pecado contra o Espírito. Então, agora, em que consiste isso? E um detalhe interessante, justamente porque eu tenho essa convicção de que eu sou perdoado, e Deus, é lógico que eu não vou usar essa desculpa para viver pecando. Paulo coloca isso na carta aos Romanos, ninguém deve usar essa desculpa da graça para viver pecando. Pelo contrário, tem que abraçar isso para si, para viver uma vida santa, na presença de Deus. Então ele diz, não há razão, a palavra diz para a gente, não há razão para nos desesperarmos, quando nós temos essa convicção. E aí, Jesus diz então que a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão para sempre, é pecado eterno. É óbvio, seria muito simplista nós só dizermos que essa frase final do versículo 30 especifica a blasfêmia contra o Espírito Santo, está possesso de um espírito imundo, ou seja, atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Na verdade, a questão aqui é o que vai no coração desses homens que pecam ou que blasfemam contra o Espírito Santo, porque é óbvio, é fato que Jesus realizava essa obra pelo poder sobrenatural de Deus, pela ação do Espírito. Mas o que
estava no coração daqueles escribas, daqueles fariseus, e de todos os que rejeitam o Evangelho de Cristo deliberadamente. É algo refletido, é algo intencional, não é um mero equívoco. A pessoa diz: eu não aceito isso como vindo de Deus, eu não reconheço isso como palavra de Deus, eu não reconheço isso como algo importante para a minha vida, eu não quero isso para mim, e nega o Evangelho. E nós sabemos pela palavra que esses foram postos para a perdição. Todo aquele que, de fato, rejeita conscientemente, endurecidamente, endurece o seu coração para a verdade do Evangelho, já está condenado, porque não é eleito de Deus. Olha lá, Mateus capítulo 12, verso 34 e 35. Olha a colocação de Jesus para ele: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. É isso que Jesus está falando, que é o pecado contra o Espírito Santo, é a perversidade do próprio coração, é a dureza do próprio coração, é de fato uma vida que rejeita a Deus, motivada aí pela sua própria perversidade, fruto de um coração incrédulo, que a Bíblia diz também, um coração réprobo. Então, um coração que não aceita, que não reconhece, que rejeita conscientemente e veementemente a verdade. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Tem às vezes eu me deparo com crentes também, sinceros, que chegam para mim: pastor, eu pequei, eu não sei se eu pequei contra o Espírito Santo. Se você de fato é um crente em Jesus, se você de fato tem a salvação, tem convicção da sua salvação, do seu chamado em Cristo Jesus, se você tem consciência da obra de Cristo, da obra da cruz na sua vida, se você tem consciência disso, e o próprio fato de você já estar demonstrando ansiedade e consciência do seu pecado, já mostra que você, de fato, não pecou contra o Espírito Santo. Porque você reconhece que precisa realmente buscar o perdão para algumas situações na sua vida. Mas esses não, esses a quem Jesus se refere aqui, que pecam contra o Espírito Santo, esses têm uma palavrinha arraigada no coração: perversidade, coração realmente perverso, coração que não quer se dobrar. Que a Bíblia também usa muito a expressão homens de dura cerviz, que não baixam a cabeça, que não reconhecem nada, não se humilham diante de Deus, não aceitam a palavra de Deus, não querem nem ouvir, e muitos até, eu poderia dizer, vou até colocar, vão além, porque ouvem, às vezes até leem a palavra de Deus, mas fazem da palavra de Deus o que bem entendem, porque veem a palavra de Deus como um livro qualquer, e até usam a expressão, alguns usam essa expressão: papel aceita tudo. Isso é fruto de um contexto histórico, isso é fruto de um momento cultural específico, isso não serve mais para os dias de hoje. As coisas mudaram, o homem evoluiu, e assim vão encontrando aparatos crítico-textuais, vão encontrando argumentos filosóficos, vão encontrando argumentos hermenêuticos para não reconhecerem e não aceitarem. E aí, esses estão realmente pecando contra o Espírito Santo. Essa é que é a verdade. Será que nós temos andado de maneira em que a nossa vida glorifica
aquele que fez uma obra tão grande por nós. Olha o que Jesus enfrentou. Até a família dele se opôs a ele. Olha o que Jesus enfrentou. Olha a situação aqui em que ele é colocado, o seu ministério é colocado aí, é atribuído aí ao poder do próprio diabo. E Jesus sofre todo tipo de blasfêmia, todo tipo de oposição. E um detalhe que eu já ia deixando passar. Quando nós pensamos na palavra blasfêmia, nós devemos pensar em tudo aquilo que há de mais ímpio, em tudo aquilo que há de mais difamatório, em tudo aquilo que há de mais ultrajante. Então, quando a gente atribui, quando a gente blasfema contra o Espírito Santo, ou contra o Evangelho, ou quando as pessoas fazem isso, elas estão dizendo: isso não vale nada, isso é lixo, isso é mentira, e por aí vai. Nós precisamos olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para aquele que realmente veio realizar por nós uma obra tão grande, que nos trouxe vida e vida em abundância, perdão, transformação, libertação. Por isso, Isaías nos declara que ele veio trazer liberdade aos cativos. Veio trazer liberdade aos cativos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos oriente, para que nós possamos honrar e glorificar a esse Jesus que passou tudo isso e sofreu tudo isso por nós. E se você não entendeu ainda essa verdade na sua vida, hoje é o dia do que o Senhor fez. Arrependa-se. Se você sempre está sentindo o toque do Espírito no seu coração, arrependa-se e busque uma reconciliação com o Senhor. Busque, através de Jesus, o perdão. Que Ele assim nos abençoe. Amém? Vamos cantar? Mais uma vez, convidamos a igreja a se colocar de pé. Vamos entoar o hino de número 368. Rafaela, vamos orar primeiro? Melhor. Nós vamos orar primeiro. Vamos primeiro, então, orar, depois cantar. E termos... Vamos orar a bênção e depois cantarmos o hino, tá? Amado Deus, somos gratos realmente, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu grande amor, ó Deus, por nós, enviando o Teu Filho. Ó Deus, nós sabemos que a Tua obra é perfeita em Cristo, e através, ó Deus, do Teu Santo Espírito, nós somos convencidos, ó Deus, do nosso próprio pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, muitos andam por aí, ó Deus, rejeitando e realmente blasfemando contra a Tua obra, contra a Tua palavra, contra aqueles, ó Pai, que querem viver de maneira reta, de maneira diferente, ó Deus, do padrão do mundo. Nós clamamos, ó Pai, que Tu estejas, ó Deus, tendo misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos, de fato, testemunharmos com ímpeto, com alegria, do que o Senhor Jesus fez e faz por todos aqueles que nele creem. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, de cada um de nós, para que nós possamos, de fato, vivermos de maneira sensata, justa e piedosa nesta terra, ó Deus, refletindo a obra de Cristo e a glória de Cristo. Senhor Deus, sustenta e guarda a Tua igreja, fortalece a fé de cada um dos Teus filhos, abençoa aqueles que estão enfermos, que estão com dificuldades, ó Pai, nos seus lares. Tenha misericórdia, Senhor. Alguns irmãos que não puderam estar hoje porque estão passando por esses problemas, ó Deus, nas suas casas. Tem misericórdia, sustenta e guarda. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso e todo-poderoso Pai, e que a consolação, a unção e a direção do Santo Espírito esteja com cada um dos irmãos e com todos aqueles que vivem e honram o nome de Cristo sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém, e amém. Deus
agradecer a presença de todos. Hoje, nós temos aqui hoje pela primeira vez na igreja, porque veio a pandemia e nós não tivemos, né? O Mateus, que está ali, filho do Gustavo e da Beatriz. Vou convidar o casal para vir à frente, para a gente orar. Pode deixar. Vou convidar o Gustavo e a Beatriz. Vamos orar, porque é a primeira vez que eles vêm com o Mateus na igreja. Vamos orar por ele. Eu sei que é uma tentação os irmãos depois quererem ir lá brincar com o Mateus, conhecer o Mateus, né? Especialmente aqueles que ainda não viram, mas vamos evitar isso, tá? Então, evitar esses contatos aí, porque... Não, eu estou sem máscara, fica mais longinho aí. Isso. Vamos orar então por ele. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela vida do Mateus, Senhor Deus. Essa criança que chegou, Deus, cheia de saúde, de vida, e Tu, ó Deus, tens abençoado, ó Deus, a ele, tem crescido, ó Deus, com vigor, ó Deus, com ânimo. Abençoa, ó Deus, também seus pais, ó Deus, sustenta e guarda a vida do Gustavo e da Beatriz, para que possam, ó Deus, criar o seu filho nos Teus caminhos, ó Deus. Abençoa-os, ó Deus, dá a eles discernimento, sabedoria, ó Deus, ajuda-os, ó Pai, em cada momento das suas vidas, Senhor Deus, e que, de fato, ó Deus, eles possam conduzir o Mateus debaixo, ó Deus, dos Teus cuidados, da Tua palavra, no temor do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por esta vidinha, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, Deus guarde a vida dele. Né? É muito lindo, né? Tá bom, Deus abençoe. Pode assentar. Como é que está aí, Rebeca? Hã? Já desligou? Então, os irmãos de casa, da sua casa aí, não esqueçam que a nossa lista, nós estamos aí fechando 50 pessoas, às vezes umas duas a mais aí a gente ainda tolera, tá? Mas, então não esqueçam de pôr os nomes na lista aí para já a partir de amanhã, para a gente ver até quinta-feira quem vem no próximo domingo. Sempre um ou outro faltam, né, por algum motivo. Hoje mesmo, a família da Marta não pôde estar, deram o nome, mas não puderam estar. Giane não passou bem e vai fazer um procedimento, então, pediu orações da igreja, fará um procedimento amanhã, ou terça, não sei agora o dia exato, se amanhã ou terça, mas pediu orações da igreja por este exame. Então, que os irmãos lembrem de orar pela Giane, tá ok? Também a irmã Maura e o Márcio Pérez, né, deveriam estar aqui, então não sei se aconteceu alguma coisa com eles, que Deus abençoe a vida deles também. Antônio